Sejam todos bem-vindos à Casa do Concurseiro. Estou eu aqui na área, professor Dudan, começando aí os trabalhos para o concurso Banco do Brasil. Bom dia, pessoal. Boa tarde, na verdade, né? Como é que estamos? Olha aí, o pessoal está animado. Pessoal de casa também, sejam todos aí bem-vindos. A gente vai começar e como eu já vim conversando com eles aqui um pouco antes de iniciar aí a gravação, é uma longa caminhada, nós temos 14 aulas agendadas, tá? E as finais aulas certamente serão de exercícios, que a gente tem que treinar bastante. Eu vou tentar trazer algumas questões inéditas que não estão ainda na casa das questões, para que a gente possa trabalhar em aula no elemento surpresa, porque eu já sei que tem muita gente lá no site já trabalhando com bastante questão feita. São 14 aulas que a gente vai tentar trabalhar com todos os tópicos do edital. Lembrando que algumas coisas que não estão no edital vão surgir em aula, aceitem, isso aí pode ser cobrado, senão eu não estaria dando em aula para vocês. E a nossa primeira aula de agora, né, a primeira aula é sobre conjuntos numéricos. Para mim, a aula mais importante. Não pelo que ela aborda, mas pelo que ela traz para vocês. Um conhecimento básico de matemática. Vocês têm que saber catalogar os números. Aí tu fala assim, Dudan, mas para que eu tenho que saber o que é um número inteiro e um número racional? Isso aí nunca vai ser cobrado em prova. Olha, cuidado. Se vocês virarem ali o livro de vocês para as páginas amarelas, onde nós temos questões da própria banca, eu sugeriria que vocês entrassem ali para a nossa página... Deixa eu achar aqui a questão da qual eu estou tratando. Vou mostrar para vocês que ela é mais no segundo capítulo. Olha, dá uma olhada na página 27, que é onde surgem as primeiras questões da banca que eu selecionei. Sempre trago 3 ou 4 para variar um pouquinho. Olha a primeira questão, que já é do assunto da segunda aula, né? Multiplicando-se o maior número inteiro, menor do que 8, pelo menor número inteiro, maior do que menos 8, qual foi o resultado encontrado? Olha de que ano é essa questão. 2013, é uma questão atual. E exige o que do aluno? Que o aluno saiba o que é um número inteiro. Então a gente achar que não tem que saber nada de conjuntos numéricos já é o primeiro erro do aluno. Achar que não preciso saber, só preciso fazer conta de multiplicação, saber porcentagem, regra de 3. Não, tu tem que saber o básico. E o básico é saber que número tu tem nas tuas mãos. Quando a gente for fazer uma conta, o que é o número 10? A que conjunto ele pertence? O número 12, o menos 3.8. Não saber isso, gente, é igual tu falar assim, Dudan, eu sou muito bom cozinheiro. E eu falar, tá, e qual é a diferença então entre uma verdura e uma fruta? Não sei. Então tu não sabe cozinhar. Tu pode até saber botar e misturar os elementos, mas não saber o que é separar, o que é uma fruta, o que é um legume, realmente é um errinho bem complicado. Eu até vou evitar comer a tua comida, que certamente vai ter alguma surpresa, tá? Então a gente começa com o primeiro conjunto, o conjunto dos naturais. Olha lá, bem tranquilo. O primeiro conjunto ele é bem básico e foi o primeiro que surgiu, né, gente? Foi o primeiro. E para não esquecer dele, lembra de natureza. Lembra que o homem estava ali na época, né, do seu desenvolvimento ali, na sua evolução, ele olhava ao seu redor, via toda a natureza ao seu redor, animais, plantas, árvores, pedras, nuvens, e ele criou esse conjunto basicamente para quê? Para enumeração, tá? Não precisa te ligar muito nos detalhes, mas entenda que foi criado para poder enumerar o que ele enxergava. 2 nuvens, 4 bois, 5 árvores, 7 cabrinhas, 0 estrelas durante o dia, então nós temos ali um conjunto que surge para isso, para enumerar. Subconjunto, isso aqui é bem interessante, mas um pouco complicado no início. Esse asterisco aqui, ó, te liga, puxa uma flechinha e bota aí, ó, elimina o 0. Coloca aí bonitinho, tá? Sempre que aparecer um subconjunto, onde ele botar o asterisco ali em cima, é para tu eliminar o 0 da jogada, que foi o que a gente fez ali, tá? São então os naturais não nulos, ó, tudo que eu tinha de natural, mas eu tirei o 0 fora, é isso que o asterisco faz. Nosso edital, por sorte, não trouxe funções, que é uma matéria bem traumática. Em funções se aborda muito isso. Na parte de domínio e imagem, não é o nosso caso, a gente não tem que se preocupar tanto, só realmente conhecer essa simbologia. Não é isso que eu quero. Eu quero ir para frente. Muito bem. Aí vem o segundo conjunto, tá? Esse segundo conjunto, reza a lenda, pessoal, surgiu quando o homem começou a fazer comércio, né? O vizinho lá, um plantava feijão, outro plantava arroz, queriam comercializar. Então tu tinha lá uma saca com 30 quilos de feijão, ele sabia que ali dentro tinha 30 quilos. Aí alguém ia lá e comprava ou trocava com ele e ele pesava, mas ele tinha que ter um controle de quanto havia no estoque dele. Então eles faziam um traço bem grande e botavam ao lado a quantidade que havia sido extraída. Só que esse traço foi diminuindo, né, com a preguiça humana e virou o sinal de menos. Tá? Então com a necessidade do homem de criar realmente essa parte negativa, criou-se o conjunto dos inteiros. Detalhe, ó os naturais aqui, gente, ó, segue. Tá? Ele só adicionou aos naturais a ideia de número negativo, tudo inteiro, né, conjunto dos inteiros. Mas é a letra Z, por que é a letra Z? Isso aí provavelmente vem do latim, mas para tu não esquecer, fala tudo junto, ó, números inteiros. E aí lembra que é o conjunto Z, tá? Seu subconjunto, só para a gente não perder essa chance, primeiro, ó, Z asterisco, tirou o 0, tá? São os inteiros não nulos.
Z+, isso aqui é um erro que eu sempre abordo em aula. Não é inteiros positivos. Olha o que está escrito aqui, ó. Inteiros não negativos. Alguém saberia me dizer por que eu não posso dizer que o Z+, que tem 0, 1, 2, 3, 4, são os inteiros não negativos? Por que são os inteiros não negativos? Eu não posso dizer que são os inteiros positivos, já que tem um maisinho aqui? Perfeito, porque o zero é elemento neutro, né, gente? Então, como o zero é elemento neutro, ele não é nem positivo nem negativo. Um exemplo, o professor Zambelli é um elemento neutro, tá? Então, botando aqui o zero na jogada, não é nem positivo nem negativo. Então, tu não pode dizer que é positivo, nem que é negativo. Tu pode dizer que são não negativos, tá? Aí, quando eu tiro o zero e boto o mais, aí sim são os inteiros positivos. Quando eu boto só o sinal de menos, aí são os inteiros não positivos, mesma ideia, né? Eu mantive o zero não é positivo nem negativo, portanto eu não posso dizer que são todos negativos. Até aqui tudo é negativo, mas esse cara não é. Então são os não positivos. Não é positivo, não é positivo, não é positivo, não é positivo e não é positivo também, porque o zero é elemento neutro. Aí quando eu boto o asterisco, aí sim surgem os inteiros negativos, porque aí eu tiro o zero e surgem de fato só os negativos, tá? Então vejam que o conjunto dos inteiros, ele não é nada muito novo, ele pega o conjunto já existente dos naturais e aí eles acrescentam a ideia de número negativo, mas tudo inteiro. A gente não falou ainda em número quebradinho. Perfeito. Seguindo aqui, a gente vai falar de um conceito bem simples que também costuma cair em concurso, tá? A história do módulo, gente. Sempre que a gente falar em módulo de qualquer número, é só a escrita dele, tá? O módulo de 4 é 4, o módulo de menos 4 também é 4, o módulo de 8 é 8, o módulo de menos 8 também é 8, a mesma coisa ocorrendo com menos 5 e com mais 5. Então sempre que falar em módulo, lembra que é só a escrita, tá? Não sofre com isso, não tem que trocar sinal. Pensa, é só a escrita do número. Por quê? Porque se o número é positivo, o módulo dele é ele mesmo. Se é negativo, tu troca o sinal. Mas como a regra é muito complexa, tu pode te confundir na hora da prova, lembra, modulou o número, é só a escrita sem sinal algum, e aí não tem erro, nunca vai errar isso aí. E aí surge para mim um conjunto mais interessante, esse sim está no edital de vocês, tá? Números racionais. Cuidem com um pequeno detalhe. Muita gente vem do colégio com o conceito de que racional é qualquer fraçãozinha, porque racional vem de razão, razão lembra fração. Mas não é bem isso, tá? Número racional é o seguinte, ó, são todas as frações, como ele botou aqui no livro, né? P sobre Q, todas as frações, mas não são quaisquer frações. Detalhe é que essas frações são construídas com elementos, ó, inteiros, tá? Então toda fração que tiver o numerador inteiro e o denominador inteiro e diferente de zero, pode ver que ele botou um asterisco aqui, é tido como um número racional. E tem um detalhe ainda mais interessante. Na verdade, não é todo número que estiver escrito assim. Na verdade, são números que podem ser escritos assim. Por quê? Porque, por exemplo, isso aqui seria um número racional? Ele é natural? É. 3 árvores. Ele é inteiro? Não dá uma ideia de inteiro? Ah, eu comprei 3 bolos, 3 garrafas de refrigerante. Ele é racional? Também é. Por que ele é? Ele não pode ser escrito assim, gente? Então, às vezes, o número não vem escrito de uma forma que a gente identifique como racional. Por isso que o melhor conceito de racional é todo número que pode ser escrito nessa forma. Tá? Então, lembra do pode, possibilidade. Tá? Quer ver um outro exemplo? Olha aqui. Esse número aqui é racional? 3 meios? Ele está escrito na forma de fração? Mas é só isso? Não, né? Tem que estar escrito na forma de fração e o de cima ser inteiro. 3 é inteiro? O de baixo é inteiro diferente de zero? Então ele é racional. Tá? Então é todo número que for escrito na forma de fração com elementos inteiros, lembrando que o de baixo não pode ser zero por motivos, né, bem conhecidos. Lembra que jamais tu pode dividir por zero, né? Então zero nunca vai aparecer no denominador, é realmente proibido isto. E este aqui, raiz de 9, ele é um número inteiro? Quanto vale a raiz quadrada de 9? Vale 3. 3 não é natural, inteiro, também é inteiro e também é racional, tá? Então esse é racional e esse é racional. São todos os 3 racionais, tá? Então lembrem, o que é um número racional? Todo número que pode ser escrito na forma de fração, fração esta construída com elementos inteiros, tá? E o de baixo não podendo ser zero. E se tivesse assim, raiz de 9 sobre 3, seria um racional? Também seria.
Por que é um racional? Ah, porque está com uma divisãozinha aqui, é uma razão. Não, não é só por isso. É porque ele pode ser escrito como 3 sobre 3, que é uma fração construída só com elementos inteiros. E para fechar, raiz de 3 sobre 2 é um racional? É ou não é? É? Não é? Vamos ver. O que ele precisa para ser um racional? Ele tem que estar escrito na forma de fração com elementos inteiros, não é isso? Tá. O de baixo é inteiro diferente de zero? É. Agora, a raiz de 3 é um número inteiro? Não, né, gente? Ninguém vai na farmácia e me vê raiz de 3 cápsulas aí de Novalgina, né? Comprimidos de Novalgina. Ou ninguém vai na padaria e me vê raiz de 3 pães aí. Ninguém faz isso, né? Então não é um número inteiro. Lembra que o inteiro o nome já diz, é algo inteiro, não é fragmentado, tá? E inclusive esse cara aqui já vai ser abordado, já vai entender a que grupo ele pertence. É um grupo um pouco mais peculiar, tá? Então lembrem disso. Aí ele faz a mesma nomenclatura dos subconjuntos, a mesma história de sempre, não vamos tomar muito tempo com isso. Os racionais não nulos, os não negativos, agora os positivos, porque eu tirei o zero, os não positivos e agora os negativos, porque mais uma vez eu tirei o zero, tá? Tranquilo? Vamos seguindo. Tá, na sequência vem uma parte que vai ser abordada num capítulo depois, também posterior, que é as frações, tá? Frações serão tratadas com muito cuidado, porque a gente sabe que questões que envolvem MMC, né, o trabalho com as frações, exige muito cuidado e muita atenção por parte de vocês. E sempre presente em prova. Não tem uma prova de concurso, principalmente de banco, que não traga questões, aqueles probleminhas clássicos. Ah, o fulaninho foi lá e comprou 1/3 do dinheiro dele em chocolate. Depois voltou com o restante, comprou o 1/4 do que ele tinha em chiclete. E aí quer saber no final quanto o cara tinha de dinheiro. Isso aí são situações clássicas de prova de concurso. Então tem que saber trabalhar com a fração. Isso é uma fração e isso é um decimal. E os dois têm o mesmo valor. Por que os dois têm o mesmo valor? Porque o decimal 0,4, ele tem o poder de ser transformado para a fração 4 décimos, né? A gente sabe que cada casa à direita da vírgula nos remete, né, a um zero no denominador. Então a gente transforma o 0,4 em 4 décimos, simplificando o 4 e o 10 ambos por 2, né, sempre podendo simplificar, temos ali 2/5. Uma coisa interessante que a gente vai ver no capítulo de frações é que tanto 4 décimos, gente, quanto 2/5 valem a mesma coisa. São frações chamadas de proporcionais, tá? Mas tem o mesmo poder. Eu falar que 4 décimos dos alunos de hoje aqui da aula são gremistas é a mesma coisa que eu falar que 2/5 dos alunos aqui torcem para o Grêmio, tá? São frações proporcionais. E como proporção a gente entende, né? A cada 10 alunos da sala, 4 torcem para o Grêmio. Ou se eu pegasse um grupo de 5, 2 nesse grupo de 5 seriam torcedores do Grêmio. Tudo bem? Também a gente vai ver mais adiante em outra aula o que a proporção representa. E aí aqui embaixo surgem os decimais periódicos. Detalhe, esses são decimais exatos e esses periódicos. Qual que é a diferença? Os 3 pontinhos. Percebem isso? Isso é chamada dízima periódica. Isso é um decimal exato, é 0,4. Acabou. 0,25. Acabou. Aqui não, é 0,3333. Quantas vezes 3 aqui? Infinitas, não para nunca, tá? Aqui é a mesma coisa, 0,77777. Então nós temos que entender que tudo isso é número racional, todos esses são racionais. Isso é um racional, porque vindo nessa forma ou nessa, pode ser escrito na forma de fração, fração com elementos inteiros. Isso também é um racional, porque pode ser escrito na forma de fração com elementos inteiros. E inclusive esses exemplos aqui também são racionais, tudo bem? E é o que a gente vai ver agora na próxima página, aqui na nossa próxima tela. Por que de fato esses caras são racionais? Isso aqui foi cobrado muito ano passado, tá? Várias bancas cobraram essa transformação da dízima periódica para a fração. Então estejam um pouco atentos aí agora à nossa próxima tela. Tá lá, ó. Transformação da dízima periódica em fração geratriz, que é a fração que originou ela. Detalhe, né? Na aula sobre operações a gente também vai poder trabalhar com isso. Se eu pegasse aqui, ó, 1/3 e entendesse que isso aqui é 1 dividido por 3... Se eu fizer essa operação matemática no braço, né? Quantas vezes 3 cabe em 1? Nenhuma vez. Então começamos bem. Já vamos pedir um zero para a banca, coloca 0, vírgula. Quantas vezes 3 cabe em 10? Cabe 3 vezes. 3 vezes 3 voltam 9, sobra 1. Perfeito. Segue o baile, né? Quantas vezes 3 cabe em 1? Nenhuma vez. Pede mais um zero para o banco. Como rodou a divisão, e eu já coloquei a vírgula,
a cada nova rodada eu tenho um zero grátis. A gente vai abordar isso na aula de operações básicas. Quantas vezes 3 cabem em 10? 3 vezes. 3 vezes 3 voltam 9. E tu percebe que isso aqui vira um ciclo, né? Vira um buraco negro, vai ser sempre a mesma coisa. Então eu vou pedir mais um zero para a banca, zero gratuito, 3 cabe 3 vezes dentro do 10, e assim vai, ó, eternamente. Então, esta dízima 0,333 pontinhos, ela equivale a 1/3. Pergunta a vocês, posso afirmar então que a dízima 0,333 nessa simbologia com um tracinho em cima ou nessa outra, representa um número racional? Por que nós podemos dizer que ele é um racional? Porque ele não pôde ser escrito na forma de fração, com elementos inteiros? Mas originalmente ele não estava escrito na forma de fração, estava, gente? Não estava, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Às vezes o número é apresentado de uma forma que não está tão explícito que ele é um racional. A gente viu aquela hora, por exemplo, ó, o raiz de 9. Muita gente ficou na dúvida. Mas lembra que a raiz de 9 é 3. E que 3 é 3 por 1. Ah, ele de fato pode então ser escrito na forma de fração com elementos inteiros, logo ele é racional. E por serem racionais as dízimas periódicas, dá para fazer o contrário. Como assim? Dá para pegar a dízima e descobrir a que fração ela equivale. E é isso que a gente vai aprender agora, tá? São 4 passinhos muito rápidos, sendo que o último ele é opcional, nem sempre ele acontece. Então, vamos dar uma olhada no próprio exemplo que a gente tem aqui no quadro, do próprio 0,333. Eu quero agora o inverso. Eu quero agora sair da dízima e criar a fração. Dá uma olhadinha aqui. Primeiro, olha, está resolvido aí para vocês não terem que se estressar. Primeira coisa que a gente tem que fazer, identificar o elemento periódico. Quem é o elemento que repete aqui eternamente? O algarismo 3, tudo bem? Então faz aqui separa ele aqui, ó. Entende que é o algarismo 3 que repete-se eternamente. Todo mundo entendeu que ele repete infinitas vezes? Que não são só 3 vezes? Tá claro isso? Que às vezes o aluno olha e acha, não, são só 3 vezes. Não, não. Infinitas vezes. Primeiro passo, então, tu vai escrever todo esse número na ordem, olha lá, ó, sem vírgula e sem repetir. Ou seja, na primeira ocorrência do nosso elemento periódico, tu vai parar. Tudo bem no primeiro passo, pessoal? Tranquilo? Tá. Segundo passo, tu vai agora subtrair o que não repete. Tu consegue perceber que o que não repete é o que tu tampa aqui, ó? É só o zero, tá? Nesse caso. Então tu vai subtrair somente o zero. Perfeito. Então primeiro e segundo passo, tranquilo. Também sem vírgula e também na ordem, tá? Então tu subtrai o que não se repete sem vírgula e na ordem. Agora a gente vai para o denominador. Atenção. Vocês têm conhecimento do que esse termo técnico nos representa? Ó, para cada. O que esse para cada representa? Você fala assim, ó, hoje para cada aluno presente eu vou dar um sonho de valsa. Cada um vai ganhar um, não é isso? Tá. Para cada item periódico, colocaremos um algarismo 9 no denominador. Quantos algarismos periódicos vocês enxergam aqui? 1 ou 3? Quem repete? Não é o algarismo 3? Não é ele que repete eternamente, infinitas vezes? Gente, infinito é mais do que 1000? Pô, infinito é mais do que 1 milhão, é mais do que trilhão, é muito, né? Então, não são 3 vezes que o 3 repete, é o algarismo 3 que se repete infinitas vezes. Então, é somente um algarismo periódico, tudo bem? Essa confusão que é muito comum, às vezes o cara vai lá e bota 3 noves aqui porque contou 3 vezes o algarismo 3. Não, mas não são só 3 vezes, são infinitas vezes. Então, para cada algarismo periódico. Quem é o algarismo periódico? É o 3. Algarismo. 30. Isso, a gente vai ver no próximo exemplo. Não na próxima página. Se for uma dupla que repete, aí são 2 algarismos periódicos, muito bem observado. Se for um trio que repete, por exemplo, ó, 1.327, 3 pontinhos. Aí nós temos um trio repetindo. Para cada um deles, vou botar um 9 no denominador. Sempre 9. Sempre 9, tá? E aí o quarto passo, nesse caso, não vai se efetivar, tá? Para cada intruso, e no exemplo propício eu vou mostrar quem é o intruso, a gente vai colocar um algarismo 0. Não tem intruso. Por que não tem intruso? Passada a vírgula, olha para cá. Tem alguém que não é periódico? Não tem. Esse é o intruso, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Quanto que é 3 menos 0, pessoal? 3. E 3 por 9, também conhecido como 1/3, é a fração que dá origem àquela dízima. Olha como o raciocínio é bem simples. Por que então este número aqui, que é uma dízima periódica, ó, dízima primeiro por quê? Pelos 3 pontos, tudo bem?
Periódica por quê? Porque tem algo repetindo sempre. Tá claro para vocês? Por que ele é um racional? Porque ele pode ser escrito na forma de fração com elementos inteiros. Tudo bem? É muito comum nessa primeira aula de matemática os alunos ficarem com dúvida. Por que esse cara é racional? Porque ele pode ser transformado para esse formato. Ó. Ele pode ser escrito na forma de fração bonita. Fração escrita com elementos inteiros. Tá? O próximo exemplo ali, vocês já vão fazer 2 aí na sequência, é o 1.444, 3 pontinhos. Ó. Vamos com calma. Ó. Dá uma olhadinha aqui para mim. Ó. Primeiro, dízima, primeiro ponto. É periódica? Por que ela é periódica? Porque tem sempre a mesma coisa repetindo. Tá? Não tem uma quebra de repetição. A gente vai ver daqui a pouco a quebra de repetição. Aqui é sempre a mesma coisa. 4, 4, 4. Daqui a meia hora, se eu estiver falando, qual vai ser o número que eu vou falar? É o 4. Então não tem nenhuma dúvida disso. Tá? E aí, dízima periódica, então vamos lá. Escreve tudo na ordem sem vírgula e sem repetir. Observe, eu não repito. Ó. Eu vou até a primeira ocorrência da parte periódica. Subtrai o que não repete. Gente, o que é que não repete? No caso ali é 1. Sem vírgula também, tá? Sem vírgula. E sem repetir. Sem vírgula. Quantos elementos ou quantos algarismos periódicos eu tenho? Não é só o algarismo 4? Um algarismo periódico. Muito bem. Tem intruso? Passada a vírgula, tem alguém que não seja infinitamente repetido? Não tem. 14 menos 1 dá 13. 13 nonos, fecha a conta, passa a régua. É a fração já irredutível, tá? Não tem o que fazer com ela, ela fica assim mesmo. Se tu quiser fazer depois em casa a brincadeira, divide 13 por 9, vai dar 1.4444444 até morrer. Tu vai ficar 3 dias fazendo e vai estar no 1.44 ainda. Tá? Na próxima página, tem 2 que estão em branco aqui, mas no teu livro já está resolvido. Então, o que é aquilo que a gente combinou aqui? Que eu vou fazer, vocês vão só ficar olhando e não precisa copiar. Olha que legal. Ninguém vai perder tempo copiando. Vamos focar na resolução, tá? Depois vocês olham aí, está resolvido. Não olha agora, vamos fazer juntos. Primeiro vamos marcar a parte periódica. Primeiro exemplo, 1.23, 23, 23, 3 pontinhos. É dízima? Por conta dos 3 pontinhos. Ela é periódica? Por quê? Perfeito, né, gente? Tem uma dupla que repete infinitamente. Beleza, então dá para brincar com ela. Escreve tudo na ordem, sem vírgula e sem repetir. Alguma dúvida? Agora cuidado. Subtrai o que não é periódico. O que não é periódico, pessoal? Só 1, né? Tranquilo? Muita calma nessa hora. E no denominador? Por que 99? Porque nós temos uma dupla repetindo, né, pessoal? Então, o pessoal que está nos assistindo em casa, por que é o 99 aqui, como o pessoal falou? Porque nós temos um 9 para o 2, que é um algarismo periódico, e o outro 9 para o 3. Tranquilo? Vamos ter, então, 122 por 99. Se tu dividir 122 por 99, vai chegar em 1.232323. E aí vem o último exemplo, esse já pegando todas as situações, inclusive o quarto passo. Aqui tem quarto passo? Teríamos que colocar um 0 aqui? Não. Tem intruso? Não. Ali, então, para fechar, é uma dízima? É. É periódica? Sim. Por quê? Porque existe uma dupla que se repete infinitamente. Não acaba, né? É para sempre essa lenga-lenga. Então é uma dízima periódica, sim. O que eu faço? Escreve tudo na ordem sem vírgula e sem repetir. Tá tranquilo? Agora cuidado para a gente não errar, tá? O que é que não repete aqui? Tá vendo que é o 2 e o 1? Sem vírgula, tá, pessoal? Então tu vai subtrair 21. Perfeito. E aí... Aqui. No denominador, muita calma nessa hora. Algarismo 9, quantos nós vamos ter aqui? 1 para o 3 e 1 para o 4, não é isso? Tem intruso? Tcharam! Olha ele aqui, ó. Olha o intruso aqui, ó, gente. Tá vendo que passou a vírgula, apareceu um cara que não se repete? Podem ter vários intrusos, tá? Para cada intruso, um algarismo 0. Tudo bem? Resposta final, 2113 sobre 990. Tá? Tá bem de acordo com o teu livro, não tá? Tranquilo? Então tá. Para não dizer que eu estou roubando, né, que eu sempre faço os mesmos exemplos, que eu já vim de casa sabendo, a gente vai criar agora uma dízima periódica aqui com a ajuda dos nossos colegas e vamos tentar transformá-la em fração
de maneira né, de supetão, assim, se vira nos 30 aqui da minha aula, tá? Me diz um algarismo. 5. Me dá outro algarismo. 4. Vou botar vírgula aqui já para não ficar muito complicado, tá? 6. 3. Daqui a pouco a gente começa a repetir, vamos ver. 7. A conta vai ficar boa. 6, ó, alguém está entusiasmado a já começar a repetir. E aí? 3. Então tá. Vamos seguir então. 3, 7. E ó, tem que caracterizar, gente, a repetição, tá? Se alguma coisa no meio quebrar a repetição eterna, não é mais dízima periódica. Deixa eu só falar isso antes para vocês, que vai surgir daqui a pouco. Também existem as dízimas que não são periódicas. Tudo na vida tem o sim e o não. As dízimas que não são periódicas, como é que elas são classificadas, né? Quando tu perceber que tem 3 pontinhos, caracterizando a dízima, e que não existe algo, ou uma dupla, ou um trio, ou um grupo que se repita eternamente sem interrupção. Em algum dos exemplos que nós fizemos, houve interrupção. Todo mundo percebe que aqui ia ser 23 para sempre? Que lá ia ser 34 para sempre? E que aqui vai ser 637 para sempre? Eu vou dar um exemplo de dízima que não é periódica, que não está nesse jogo. Está em outra brincadeira, está num outro grupo. Ó, isso aqui às vezes o aluno acha que porque ele sabe quem é o próximo algarismo, é uma dízima periódica. Percebe que tem uma lógica ali? Tem uma lógica, né? 6.30, 31, 32, 33, 34 e aí vai seguindo. Mas não é uma dízima periódica. Porque a palavra periódica lembra o quê? Algo que acontece sempre igual, fecha o ciclo, fecha o ciclo. Isso aqui não vai ser periódico, isso aqui vai indo embora. Você concorda que cada dupla que aparece é diferente da anterior? Tá? É uma dízima, por conta dos 3 pontinhos. Dízima, quebrado, fragmento. Periódica ela não é. Tá? Isso aqui é um outro tipo de número, vem no outro grupo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Então não é porque eu sei o próximo algarismo, que é dízima periódica. Aqui eu sei, ó, vem um 6. Aqui eu sei, vem um 3. Não, não é por isso. É pelo fato de ter algo repetindo sempre. Já fizeram aquilo ali já? Então vamos lá. Pessoal de casa também, pausa a máquina aí e já volta com a gente resolvendo essa dízima periódica, transformando ela em fração geratriz. Então tá, vamos ver então quem acertou, tá? Vamos lá, pessoal de casa, pessoal daqui, vamos então. Só que tem que lembrar que esse pincel não é nessa louça. Olha lá. Primeiro a gente tem que identificar quem é a parte, né, que se repete, periódica. Ó. O pessoal aliviou, não botou nenhum intruso. Legal, mas foi de consenso, de comum acordo. Então tu vai escrever tudo na ordem, sem vírgula e sem repetir. Alguma dúvida no primeiro passo? Tranquilo? Subtrai o que não repete. Pessoal, o que é que não repete? É só o 54. Para cada item periódico, um algarismo 9, eu enxergo 3 itens periódicos. Vocês também? Sim. Beleza, então tá aí. E aí foi o que pegou o pessoal, né? Deixou o pessoal que está enferrujadinho aí um pouco preocupado. Será que na prova eu vou ter que fazer uma conta que nem essa? Com certeza. E como é que eu faço? Isso aqui vai ser abordado lá na segunda aula, tá? Com muito mais cuidado. Mas a gente sabe que subtração é tu tirar algo de outra coisa, né? Então eu posso tirar 4 unidades de 7? Posso. Se eu tirar 4 de 7, sobram 3, né? Agora cuidado, eu posso tirar 5 unidades de 3? Não, não posso. Aí o que acontece? As casas têm nome, né? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, assim vai. Tu vai pedir um empréstimo para a casa ao lado. Então aqui nós tínhamos 6 centenas. Vão ficar 5 centenas e uma centena pula para o lado como 10 dezenas. Com as 3 que eu já tinha, vamos ter quantas? 13, né? Então a gente vai pedir um empréstimo para a casa ao lado. Independente, pessoal, se tiver de ter vírgula ou não tem problema. Sempre pede para a casa ao lado se não for suficiente. Agora sim, posso tirar 5 de 13? Tiro e sobram quantas? Sobram 8 unidades, né? Aí 5 menos 0 é o próprio 5, o 4 também cai direto, também cai o 5. Tá aí a nossa resposta, a fração 54.583 sobre 999. A gente nem vai buscar simplificá-la, porque não é ainda o momento, é muito precoce para isso, tá? Mas em alguns casos, de repente, não vai ter essa resposta lá nesse formato, porque o autor da questão já simplificou a fração. Isso é uma coisa que também a gente vai abordar nas próximas aulas. Alguma... Hã?
Sim, sim. A pergunta é assim, sempre que tu pedir para casa ao lado, vem como 10. É que depende, se tu tá na centena, uma centena vale 10 dezenas. Uma dezena vale 10 unidades. Sempre a transferência é de 10 em 10. Tu pula daqui para lá, aqui diminui uma e aqui cresce em 10. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá então. Próxima tela. Se já for o segundo empréstimo desse 6, vai ter que emprestar de novo, né? Na verdade é o seguinte, na verdade o que pode acontecer é o seguinte, é este pedir para este, ele não ter, pode estar um zero aqui, né? E aí o zero tem que pedir para o do lado. Agora ele só empresta uma vez. Porque com um empréstimo, como já vem 10, já é suficiente por natureza. Não tem como emprestar 2 vezes para casa ao lado. Só empresta uma. Tudo bem? Porque aqui, ó, eu não podia tirar 5 de 3. Mas quando vem 10 unidades, 10 dezenas, perdão, como uma centena transferida, 10 dezenas mais 3 são 13. Já é mais do que 10. De baixo no máximo pode ser 9, né? Sim, não pode, aqui embaixo no máximo 9, né? Cada casa é um algarismo só. Então, com um empréstimo já resolve o problema. Só que tem que perceber de quem tu está pedindo. Emprestar para um, depois o outro vai precisar. É que sempre opera da direita para a esquerda, né? Então, quando tu percebe que esse já não tem, tu já pede para o vizinho dele. Se o vizinho dele não for zero, pode emprestar. Se for zero, tem que pedir pro do lado ainda. Tá? Mas aí tu pediu para esse, resolveu o teu problema. Na sequência da conta, se esse aqui não tiver, ele pede para o vizinho. Tá? Mas é sempre da direita para a esquerda. Mas a gente vai ver tudo isso com calma na aula de operações. Isso aí vai ter todo o momento propício. Perfeito. Gente, agora surge o anticristo dos racionais. Observa aqui, números irracionais, tá? Só decorem os exemplos mais clássicos de racional. Não tem muita abordagem em prova, né? Só tem que realmente entender o que seriam eles basicamente. Atenção, as dízimas que não são periódicas. Percebeu que não é periódica? É a mesma coisa que repete sempre? Está vendo que está sempre alterando o valor? E a dízima por conta dos 3 pontos. As raízes não exatas, principalmente. Tá? Raiz de 3, raiz de 5, raiz cúbica de 7. As raízes que não têm resposta exata, correta, bonita, são irracionais. E o π, que é uma constante matemática muito aplicada, também é um exemplo muito clássico de irracional. Tudo bem? Sequência disso, tá. Agora vem uma montagem interessante, porque agora vem o conjunto dos reais, que eu não posso, infelizmente, dizer, pessoal, esse é o maior conjunto, nada é maior que ele. Eu não posso falar isso, tá? Mas em questão de abordagem de prova de concurso, é o maior conjunto com o qual a gente vai trabalhar de forma dinâmica. Eles podem cobrar um pouquinho de complexos, que vai vir na próxima tela, mas é assim, te digo que das 2, 3 mil questões que tem de matemática no site da Casa das Questões, uma só deve ser de números complexos num concurso de nível superior. Tá? Então a abordagem em nível médio e concurso de banco ela é 0 e eu espero que continue sendo 0. De qualquer forma eu vou te dar uma explicação bem superficial só para tu ter uma ideia do que é. Mas antes disso, vem para os reais. O que são os reais? É a junção dos racionais e irracionais. Sim, dá uma olhada aqui primeiro. Os racionais lá atrás nós chamamos de conjunto Q. Não é conjunto R não, tá? Racionais, Q. Tudo bem? E os irracionais recebem a letra I. Tá aqui, Tudo bem? Quando eu junto esses dois conjuntos, eu chamo isso de números reais, tá? Então é a união, isso aqui é o de união. A gente também já vai falar sobre isso na sequência da aula. Tudo bem? E isso aqui que é a ferradurinha, que é a intersecção, ela não existe. Detalhe, olha para o quadro aqui, que vai surgir na tela daqui a pouco isso, Resumindo o nosso primeiro momento da aula. Primeiro conjunto que surgiu, naturais. Lembram deles? 0, 1, 2, 3, 4. Depois, englobando eles, engolindo mesmo, surgem os inteiros. Que aí tem os naturais e os negativos, menos 2, menos 3, menos 7. E aí, isso tudo é engolido pelo novo conjunto que surge na sequência, que são os racionais. Vocês conseguiram perceber que é um processo evolutivo? Natural é um conjunto bem simples, para enumerar. Os inteiros já entram com a necessidade de subtrair, de descontar. E os racionais já entram com a ideia de fragmento, de quebra. Porque racional, além dos naturais, além dos inteiros, a gente vai ter as frações, as dízimas periódicas, os decimais exatos. Tudo isso é racional. Inclusive esses naturais são. Inclusive os inteiros também são racionais. Então tudo que tiver aqui dentro é racional. Em contrapartida, temos o conjunto dos irracionais. Lembrando,
raízes não exatas, dízimas não periódicas, dízima, tá? Pessoal, atenção, se eu chegar aqui ó, na tela anterior e sorrateiramente tirar esses 3 pontinhos, isso aqui é racional, porque vai ser um decimal exato, tudo bem? Não tem mais repetição, gente, acaba o número ali, vocês percebem isso? Acabou, é 0.21, 211, 2111, ponto, acabou ali. Lembra que para ser dízima tem que ter o quê? Os 3 pontinhos, uma ideia de repetição eterna. E aí, ou ela é periódica, sempre repete a mesma coisa, ou ela não é. Olha aqui o exemplo, ó. Ah, Duda, mas eu sei que o próximo é 50. Eu sei que tu sabe, que bom que tu entendeu que isso aqui tem uma lógica. Mas não é isso que torna essa dízima uma dízima periódica. Tá bem claro para vocês isso? É onde realmente costuma acontecer os maiores probleminhas, tá? A maior dificuldade dos alunos é nisso.